Então, vamos lá começar nosso próximo tema. A gente teve uma pequena pausa nos nossos estudos, no nosso tema, na verdade, né? A gente vinha com uma série de mensagens a respeito dos milagres de Jesus e nós fizemos uma pausa para a Semana da Páscoa, depois fizemos uma outra pausa para o Dia das Mães e agora a gente vai continuar aqui no nosso estudo de Mateus capítulo 8. Como a gente já vinha falando bastante a respeito desse tema, eu já quero entrar direto aqui no texto. Geralmente a gente faz alguma recapitulação antes, mas hoje eu acho que não é necessário, né? Acho que já ficou bem explicado o contexto. Até convido, né, aqueles que não participaram dos estudos anteriores a acessar os vídeos anteriores para poder situar dentro daquilo que a gente está falando. Mas a gente está aqui num momento especial do registro do evangelista Mateus a respeito dos milagres de Jesus, mas não de uma forma geral. A gente não está vendo os milagres de uma forma geral no sentido de vamos estudar todos os milagres de Jesus. A gente saiu do Sermão da Montanha, certo? Então a gente vinha em uma série de estudos a respeito do Sermão da Montanha e logo depois do Sermão da Montanha, Mateus começa a narrar alguns milagres de Jesus, certo? Quais são esses milagres de Jesus que Mateus narra e por quê? Essa é a nossa questão. Não é coincidência, mas de forma proposital, Mateus narra, como a gente disse, uma série agora de 10 milagres de Jesus. Então nós falamos sobre os dois primeiros, agora eu vou falar sobre o terceiro, que é o que a gente chama da primeira tríade de milagres, né, de Jesus, citados por Mateus. Depois ele vai citar mais 3 e depois ele vai encerrar com mais 4, certo? Que vão encerrar essa série de 10 milagres que Mateus registra e conta que Jesus realizou. E a gente fez aqui uma clara referência disso com os 10 sinais e prodígios que Moisés realiza lá no Egito ao libertar o povo do Egito. Por que disso? Porque Mateus, como nós falamos, tinha a clara intenção de mostrar para os judeus que Jesus era o Messias esperado, certo? E assim como Moisés teve autoridade, recebeu a autoridade de Deus para realizar sinais e maravilhas na libertação do povo do Egito, agora o Messias viria com poder de fato para libertar não só Israel, mas toda a humanidade, tá? Então Mateus vem trazendo essa ideia para nós e fazendo essa contraposição e essa referência entre Moisés e Jesus, tá? E agora a gente chega então nesse terceiro milagre contado, esse terceiro sinal narrado e contado por Mateus, aqui no capítulo 8, logo depois do milagre que Jesus opera no servo do oficial romano. Lembra? Foi o tema do nosso último vídeo dessa série de milagres. A gente falou sobre o milagre do servo do oficial romano. Agora, nós vamos entrar no versículo 14, onde Mateus vai narrar esse terceiro milagre. E eu quero ler o texto e a gente vai pontuando aqui algumas coisas sobre esse texto e entendendo, né, no seu detalhe, né, vamos dizer assim, tudo aquilo que Mateus registrou aqui e o que nós podemos aprender com isso. Diz assim o texto, Mateus capítulo 8, do versículo 14 até o versículo 17, se vocês quiserem acompanhar, podem abrir aí, Mateus 8, 14 ao 17, diz assim: Entrando Jesus na casa de Pedro, viu a sogra deste de cama, com febre. Tomando-a pela mão, a febre a deixou, e ela se levantou e começou a servi-lo. Esse é o terceiro milagre que Mateus conta, a cura da sogra de Pedro, certo? Há quem diga que Pedro não gostou desse milagre, porque era a sogra, né? Tadinha. Há quem diga que Pedro não queria que Jesus a visse. As brincadeiras
à parte, esse foi o terceiro milagre. Nós vamos entender por que ele está aqui posicionado, qual que é a importância, a relevância disso, né? Um milagre que Jesus realiza em benefício de uma mulher que estava com febre. Isso não está aqui por acaso, tá? Mas antes da gente falar do milagre em si, vamos ler o restante do texto, porque Mateus ele faz aqui um complemento, né, desse milagre, intencional também. Então ele conta o milagre que Jesus opera ali nessa cura da sogra de Pedro, e ele continua dizendo, ele fala, no versículo 15, ela foi curada, né, se levantou, começou a servi-lo, e aí no 16 ele fala, ao anoitecer foram trazidos a ele, onde? Lá na casa de Pedro ainda, muitos endemoniados. Ele expulsou os espíritos com uma palavra e curou todos os doentes. E assim se cumpriu o que fora dito pelo profeta Isaías. Abre aspas. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Fecha aspas. Aqui, Mateus está citando o profeta Isaías. Nós vamos ler daqui a pouco esse texto lá de Isaías para entender a relação dele com isso que Mateus está narrando aqui. Então percebe, Mateus conta para nós um milagre de Jesus, logo em seguida ele conta que após Jesus realizar esse milagre em favor da sogra de Pedro, ele também cura muitas outras pessoas, certo? E aí Mateus fecha essa narrativa dizendo que ele fez isso para se cumprir a palavra que foi dita lá atrás pelo profeta Isaías, certo? Então vamos entender tudo isso aqui a partir de agora, tá? A primeira questão que eu quero compartilhar com vocês aqui é a respeito do milagre da sogra de Pedro, tá? A princípio, ou em princípio, parece que é um milagre corriqueiro, simples, ou pode até passar desapercebido numa leitura mais rápida, porque uma pessoa com febre não parece uma coisa muito importante, né? Geralmente a gente gosta dos milagres espetaculares, né? Quais são os milagres espetaculares? É o paralítico que volta a andar, é o cego que volta a enxergar. A gente acha que esses são muito importantes, né? E quando a gente passa o olho sobre uma senhora com febre, aparentemente não há nada demais nisso, né? Se ela ficasse mais 2 dias de repouso ali, ela sarava, né? Mas a verdade é que a gente precisa ler a Bíblia com os olhos do tempo em que essas coisas foram escritas, certo? E uma coisa que nós não sabemos, ou poucos sabem hoje em dia, ou poucos se recordam, né, ou estudaram, é que a febre nessa época era uma das doenças que mais matava. Então, quando a pessoa estava com febre, era uma coisa grave, era uma situação grave. Por quê? A gente sabe hoje que a febre, na verdade, ela é um sintoma que indica algum tipo de inflamação, de infecção, certo? E hoje nós temos uma medicina muito avançada, então você tem uma febre hoje em dia, é simples de você tratar, né? Muitos de nós, quando tem febre hoje em dia, sequer procuram um médico. Você sabe ali um remedinho e tal para baixar a febre não está baixando, você vai para o médico, ele vai entender a causa, vai tratar e pronto. Só que naquela época, onde não tinha recurso, não tinha como fazer exame, não tinha como saber qual era a causa da febre. Então, uma pessoa acamada de febre, naquela época, era um perigo enorme de que ela perdesse a própria vida. Porque uma vez que eu não sei a origem da febre, eu não sei como tratar. E muitas pessoas morriam de febre naquela época, tá? Então, o primeiro ponto que eu queria falar é esse, porque às vezes passa desapercebido a seriedade disso aqui que Jesus fez, porque hoje para nós a febre é algo simples, mas para eles, naquele momento, naquele contexto, não era algo simples, tá? E aqui nós vemos também uma diferença entre o último milagre que Jesus opera e esse.
Lembra que o milagre que Jesus opera no servo do oficial romano, ele opera de forma distante, no sentido geográfico da questão? Lembra o que Jesus fala para o oficial romano? Eu irei curá-la, ou seja, curá-lo, desculpa, né? O servo. Ele fala, ó, meu servo está em terrível sofrimento. Aí qual é a resposta de Jesus? Eu irei curá-lo, ou seja, Jesus se propõe a ir até a casa dele curar o servo dele. E o que ele responde? Eu não sou digno de que o Senhor entre na minha casa, mas eu sei que o Senhor tem autoridade, então se o Senhor disser uma palavra, ele vai ser curado. E aí o que Jesus faz? Jesus fala, ó, vai e que vai ser feito conforme a sua fé. E realmente aquele homem é curado à distância. Nesse milagre do filho do oficial romano, Jesus mostra a sua autoridade. Lembra que a gente falou sobre isso, sobre a questão da autoridade de Jesus, né? Quem não viu pode voltar lá e verificar essa questão. A gente falou um pouco sobre a questão da autoridade de Jesus, ou seja, ele dá uma ordem à distância e aquele homem que está a quilômetros de distância de Jesus é curado instantaneamente no momento que Jesus dá uma ordem. Agora a gente percebe que o ambiente desse terceiro milagre não é um ambiente de casa, é um ambiente familiar. Agora, Jesus não vai dar uma ordem à distância para que a febre deixe a sogra de Pedro. A Bíblia vai dizer o quê? Que Jesus entrou na casa de Pedro. Então perceba, o oficial romano bastou uma palavra à distância. Agora, nesse contexto aqui, a Bíblia está dizendo que Jesus está entrando na casa de Pedro. O que isso fala para nós? Isso conta para nós que Jesus não está restrito a espaço físico para atuar em nosso favor. Muitas vezes a gente fica preso a um lugar físico, a um espaço. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes as pessoas acham, né, que Jesus age somente em determinado lugar específico. E geralmente, qual é esse lugar específico? O prédio da igreja. Então é só aqui que Deus opera, nesse lugar, nesse ambiente que Deus opera. É nesse ambiente que Jesus manifesta o seu poder. Só que nós vemos aqui que Jesus age em todos os ambientes. Ele age dentro da casa de Pedro, ele age fora, ele age na rua, ele dá uma ordem à distância e acontece. Isso conta para nós que nós servimos a um Deus que não pode ser aprisionado numa caixinha aonde a gente fala, Deus só age assim. Jesus só opera se for assim. E esse é um grande perigo quando a gente tenta sistematizar o agir de Deus. O que é sistematizar? É organizar, é trazer lógica, é falar assim, ó, Deus age assim, se tiver assim, assim, assim. Tudo que é sistematizado, você pode ver que é do homem, sabe? O homem gosta de sistematizar, de organizar, de ter fórmula, processo para tudo. Então, aí a gente quer transferir isso para Deus. A gente acha que Deus vai agir do mesmo jeito, sempre da mesma forma. Por quê? Porque é assim que a gente gosta, porque é mais fácil de entender, concorda? Seria mais fácil de entender se Deus agisse sempre da mesma forma, do mesmo jeito, no mesmo lugar. Né? Aonde que Deus opera? Lá no prédio da igreja. Como? Se eu orar assim. Sabe? Se eu falar em nome de Jesus no final, aí dá certo. Se eu não falar, não dá. Então a gente gosta de fórmulas, a gente gosta de processos definidos. E aí vem Jesus e bagunça tudo isso. Vem Jesus e fala, não, vai ter hora que eu vou operar à distância. Vai ter hora que eu vou operar lá dentro da casa. Não tem um padrão. Essa é a palavra. Não tem um padrão, certo? Então essa é a primeira coisa. Jesus já mostra que não existe um padrão para ele operar. Nesse momento ele está operando dentro da casa de Pedro.
Naquele outro momento, ele nem precisou entrar na casa do oficial, certo? E quando ele entra na casa de Pedro, a Bíblia diz que ele vê a sogra dele de cama. Mais um ponto aqui importante para a gente. Todas as vezes que eu leio as passagens a respeito da vida de Jesus, me chama a atenção quando os evangelistas, né, eles trazem essa expressão Jesus viu. E ele viu, e ele percebeu, sabe? Porque isso daqui parece algo simples, mas é algo profundo. O que eu quero te dizer com isso é que você serve primeiro a um Deus que é vivo e a um Deus que vê. Essa mulher estava de cama aparentemente bem esquecida por todos. Passavam, entravam, saíam e ela continuava de cama. Até que Jesus entra. E quando Jesus entra, essa mulher que era esquecida, ou que estava esquecida, ou que estava para morrer, porque alguém com febre de cama tinha uma grande chance de perder a sua vida. Então é como se você deixa ali, sabe, né? Eu não tenho o que fazer, sabe? Tá ali, torcer para que sare, mas pode ser que não sobreviva. Então ela estava deixada. Só que quando Jesus aparece, essa realidade muda. O que eu quero te dizer é que Jesus te vê. Ainda que ninguém te veja, ainda que ninguém esteja te percebendo, ainda que pareça que você está sozinho ou que você está sozinha, Jesus te vê. E não é um ver de saber que você está ali. É um ver no sentido de que Ele nota você. No sentido que Ele se importa com você. Então, quando Jesus entra na casa de Pedro, Ele não consegue ficar lá tranquilo, sabendo que aquela mulher está enferma. Jesus não é o tipo de Deus, deixa eu usar essa expressão, né? Sabemos que existe apenas um Deus verdadeiro, né? Mas quando eu digo um tipo de Deus é porque as pessoas criam tantas imagens a respeito de Deus que são deuses criados por elas, porque não é o Deus que Jesus revelou, né? Mas Jesus não é esse tipo de Deus que passa desapercebido, sabe? Que a necessidade latente passa desapercebido. Não. Jesus nos revela um Deus que se importa. Jesus nos revela um Deus que vê a nossa necessidade, não só vê, mas quando vê, age para cessar a necessidade, para curar a necessidade, para sanar aquele problema, certo? Então, esse é um ponto muito importante da gente frisar aqui, que é a questão do Deus que nos vê, né? Nós sabemos que alguém na história bíblica já deu esse nome para Deus. Vocês lembram quem? Não? Sabe quem deu esse nome para Deus? O Deus que me vê? Vou contar. Esse nome foi dado a Deus, né? Olha que prepotência, né? A pessoa dá um nome a Deus, né? Mas não nesse sentido de dar nome a Deus, mas de chamar Deus dessa forma, o Deus que me vê. Essa expressão foi dada por Agar. Lembra disso? Agar, quando foi expulsa da convivência de Abraão e de Sara, ela achou que ia morrer. E ela foi para um lugar deserto com Ismael, porque ela e Sara já não se davam, porque Sara teve Isaac, ela tinha tido Ismael, né? E quando Sara e ela se desentendem, Abraão tem que mandá-la partir.
E ela vai sozinha com seu filho. E a Bíblia diz que ela chega numa região deserta, ela senta debaixo de uma árvore, começa a chorar amargamente, deixa seu filho para morrer e ela lamenta, né? Ela acha que não vai ter solução. E a Bíblia diz que o que acontece é que um anjo do Senhor aparece e fala com ela, a fortalece, e ela pega o seu menino e segue viagem e tudo. E no final ela diz o quê? Ela dá um nome àquele lugar. E o nome que ela dá para aquele lugar é o Deus que me vê. Essa é a expressão que Agar usa e que eu acho que se encaixa tão bem aqui, né? O Deus que me vê. Então esse é o primeiro não, né? O segundo ponto que eu trago aqui. O primeiro é essa questão que Deus não tem padrão para agir. Em um momento ele age dentro, em um outro momento ele age fora, né? O segundo ponto que eu trouxe foi esse fato de Jesus notar a necessidade e agir na necessidade, né? E aí nós trouxemos o exemplo aqui de Agar, que também fala isso, Deus que me vê. Ela se sentiu amada. E é assim que eu queria que você se sentisse hoje. Amado e amada por Deus. Ele te vê. Ele se importa, tá? E o maior milagre que eu vejo, né, quando eu vejo essas expressões na Bíblia, sabe que nem é a cura em si, é o fato de Deus enxergar a necessidade. Nós somos tão pequenos, somos tão frágeis, tão falhos. E aí, de repente, o Deus Criador do céu e da terra para se importar com a nossa necessidade. Para mim, esse é o maior milagre. O fato de Deus me ver. Deus me enxerga, Deus sabe quem eu sou. Ele sabe o seu nome, Ele sabe o meu nome. Ele é o Deus que nos vê. Amém? Esse é o terceiro ponto, o segundo ponto que eu queria falar, né? E agora, né, seguindo um pouco aqui no texto, a gente vê que Jesus vê ela de cama com febre e a Bíblia diz que como que é que Jesus opera esse milagre? Jesus toma ela pela mão. Você vai ver em muitos casos Jesus operando milagres de diferentes formas. Nesse caso, sabe o que Jesus faz? Ele toca nela. Mas não é um toque do mesmo toque, por exemplo, que ele faz, por exemplo, com o cego, né? A Bíblia narra também um milagre de Jesus, onde ele vai curar um cego, e a Bíblia diz que ele toca, né, nos olhos do cego ali e cura. Esse toque aqui é diferente, porque a expressão que a Bíblia cita, né, que a Bíblia coloca aqui, que Mateus coloca, é tomando-a pela mão. É como se ele pegasse na mão dela com muita gentileza, sabe? E ele tomando ela pela mão, a febre some. E aí ela se levanta. É como se Jesus, aí eu queria que você imaginasse a cena comigo. Jesus, ele percebe que ela está doente, que ela está com febre, e aí ele se aproxima com muito cuidado, se aproxima com muito carinho e estende a mão para ela. Você consegue imaginar essa cena? Jesus chega e é como se ele estendesse a mão, num convite sem dizer nada, para que ela se levante. No momento que a gente vive, nos dias de hoje, é muito raro isso. Um toque gentil, uma mão estendida para levantar quem está caído. Geralmente, é o contrário que acontece. As pessoas não estendem a mão para levantar o outro. As pessoas geralmente estendem a mão para agredir o outro, para ferir o outro. Mas Jesus não. Jesus oferece um toque que levanta, um toque que cura, um toque que restaura.
E aí eu queria te encorajar a pedir para que Jesus toque nas áreas da sua vida onde você se sente febril, onde você se sente impotente, sem forças, talvez desanimado. Esse é o Deus que você serve, que tem esse toque de amor, que, sem dizer nada, te toma pela mão, te coloca de pé de novo. Essa mulher estava de cama. Essa mulher estava numa situação muito difícil. Sabe por quê? Naquele contexto, não era fácil para a mulher. Naquele contexto, as mulheres sequer eram notadas, quanto mais uma mulher com febre. É por isso que é muito importante esse relato de Mateus. Lembra que o primeiro que ele traz é um leproso. O leproso é o excluído. Depois ele traz quem? Um romano. O romano não é só o excluído, o romano é um inimigo do povo. E agora ele traz uma mulher. Você acha que isso é por acaso? O leproso, o romano e agora uma mulher com febre. Uma mulher, mesmo saudável, naquele contexto, não podia dirigir a palavra a um homem. Ela não era autorizada a falar sem que o homem lhe permitisse falar. Você acredita nisso? Agora você imagina uma mulher com febre. O papel da mulher era somente servir os homens. Essa mulher, por conta da febre, estava impedida de fazer a única coisa que ela podia fazer, que era o quê? Servir. Aí aparece Jesus na história. E essa mulher que estava completamente inutilizada, que já é um absurdo a gente usar esse termo, né? Porque as pessoas não são para ser úteis, as pessoas precisam ser amadas, não precisam ser úteis, né? Mas naquela época, infelizmente, o contexto era esse, né? E aquela mulher que estava ali se sentindo inútil, né? Mas uma mulher que no final não sabia que era vista e amada. No fim das contas era isso. E aí Jesus aparece e a Bíblia diz que ele estende a mão, toca nela e a levanta, atrás de volta. E aí a Bíblia diz que assim que ela se levantou, o que ela começou a fazer? Começou a servi-lo. Ela começa a servir não qualquer um, ela começa a servir o próprio Cristo, ela começa a servir o próprio Jesus. E aqui nós temos um princípio interessante. Qual que é o princípio? Muitas pessoas querem servir a Deus antes de serem servidas por Ele. E na verdade, nós só podemos servir a Deus quando primeiro dele nós recebemos. A ação nunca é primeira nossa. Eu faço e aí Deus me retribui. Não, Deus sempre vem ao nosso encontro primeiro. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Eu perdoo porque fui perdoado. Certo? Uma história que ilustra bem essa questão de que para servir Jesus primeiro precisamos ser servidos por Ele é a narrativa da última ceia, quando Jesus, de forma inusitada, sai da mesa, pega uma toalha, uma bacia e começa a lavar os pés dos discípulos. Quando ele chega em Pedro, o que Pedro fala? Não. O Senhor vai lavar os meus pés? Não. Eu é que tenho que lavar os seus pés. Qual que é a mentalidade de Pedro? O Senhor me servir? Não, eu é que tenho que servir o Senhor. O que Jesus responde para Pedro? Pedro, se você não permitir que eu te sirva, se você não me deixar lavar os seus pés, você não tem parte comigo. Em outras palavras, é impossível você se relacionar comigo se você não permitir que eu te sirva. Jesus disse, o Filho do Homem veio não para ser servido, mas para servir. Está vendo como a lógica do reino de Deus é diferente?
E depois Jesus ensina isso, ele fala, olha, quem quiser ser o maior entre vocês, que seja o servo, porque ele foi assim. Então eu estou contando essa história só para trazer você de volta aqui e entender que essa mulher passou a servir Jesus porque antes ela foi servida. Primeiro ela recebeu da vida de Deus através de Jesus e depois ela se levantou e estava apta a servir. Que isso sirva para você hoje. Às vezes você está aflito, com desejo de servir a Deus, eu quero fazer algo, eu quero me envolver, eu quero fazer, mas talvez você está febril ainda. Talvez você ainda está ferido, ferida, ainda está de cama, está cansado, cansada. E eu quero te convidar a primeiro receber do toque do amor de Jesus. E uma vez que você recebeu o toque, o amor, a graça, a bondade de Deus, aí sim você vai agora transmitir esse mesmo amor, graça, bondade que você recebeu. Eu não consigo servir se eu não tenho para dar. Você entende? Essa é a grande questão. Então essa mulher recebeu a vida de Deus das mãos de Jesus e então ela passou a servir. Então esse princípio, ele precisa valer para nós hoje. Primeiro, se encha da vida de Deus e depois você serve. E nunca o contrário. Aquela mulher, enquanto estava de febre, não conseguia servir. A mesma coisa vale para nós. Amém? E aí, após finalizar essa narrativa desse milagre, Mateus faz agora um link entre o que Jesus está fazendo com o que foi anunciado pelo profeta Isaías, que foi a segunda porção que nós lemos. Então Mateus conta essa história da febre, e aí nós já vamos entender por que a febre, e ele faz um link, ele fala, então, ele curou essa mulher com febre, depois várias pessoas doentes foram trazidas, ele curou todos esses doentes que foram trazidos nessa circunstância. Você vai perceber que Jesus não curou todos os doentes da sua época. Jesus curou alguns. Mas nesse dia aqui, a Bíblia diz que ele curou todos. E depois que ele curou todos os doentes, Mateus completa e diz, assim se cumpriu o que foi dito pelo profeta Isaías. Então, nesse dia, Jesus curou todos os enfermos que foram trazidos, por quê? Para deixar claro que ele era aquele de quem o profeta tinha falado. O profeta Isaías tinha falado que o Messias, quando viesse, levaria sobre si as nossas doenças e as nossas enfermidades. E nesse momento aqui foi exatamente o que Jesus fez. Ele começa tomando sobre si a febre da sogra de Pedro. E aqui é mais um parêntese que eu quero abrir. Jesus nos revela um Deus que se coloca no nosso lugar. Tomar sobre si é sentir a dor do outro na própria pele. Tomar sobre si a sua doença é sentir a dor que você sente. É isso que Jesus fez. Só que ele começou com a febre da sogra de Pedro e a Bíblia diz que ele concluiu fazendo isso com todos os que foram trazidos. Jesus não foi algo superficial, não foi algo rápido. Sabe aquela coisa assim? Faz uma fila aí, vem, põe a mão na mão, assim, né? Vamos fazer uma fila aqui de doente e aí Jesus sai, põe na mão na cabeça de cada um, assim foi. Pronto, tá, tchau, feito. Não. Ele tomou sobre si. Jesus se importou com a dor de cada um daqueles doentes que foram trazidos para ele. E isso é espantoso. Jesus sentiu a dor de cada um deles. Jesus sentiu na pele a dor de cada um deles e a Bíblia diz que ele tomou sobre si. Isso é compaixão, é sentir a dor do próximo. E a Bíblia diz que Jesus fez exatamente isso. Só que ele não sentiu apenas a dor dos doentes. A Bíblia diz que ele também expulsou os espíritos imundos.
ele libertou os oprimidos por espíritos malignos. Jesus sentiu na pele a opressão daquelas pessoas. Jesus tomou sobre ele absorveu tudo aquilo para libertar e livrar aquelas pessoas. E aí Mateus, quando narra, imagino que com alegria no coração ele completa: hoje se cumpriu o que foi dito pelo profeta. É como se Mateus falasse assim: eu vi com os meus próprios olhos o dia que se cumpriu o que o profeta falou. O profeta disse que ele levaria as nossas doenças e eu vi, hoje ele levou sobre si, ele amou cada uma dessas pessoas que foram trazidas. Ele libertou com amor cada uma dessas pessoas que foram trazidas aqui. Ele não deixou um sequer de fora. Esse é o Cristo de Deus. Uau! Esse é o Cristo. Ele levou sobre si as enfermidades do povo. E aí, se você for ler o texto de Isaías 53, eu até gostaria de lê-lo, mas é extenso. Então eu convido depois a fazer essa leitura. Eu vou ler só o versículo 4 e 5, que diz assim, mas Isaías fala do servo sofredor, né, do Messias, durante o capítulo 53 todo, do 1 ao 12. Mas os versículos 4 e 5 eles deixam mais claros para nós essa questão. Inclusive a citação de Mateus. Diz assim: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus, por ele atingido e afligido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões. Ele foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas nós fomos curados. Aqui, o profeta está introduzindo o princípio da substituição. Por que Jesus teve autoridade para tomar sobre si as doenças e as enfermidades do povo e para curá-los? Por conta do princípio da substituição. Deus estava colocando sobre Jesus as nossas deformidades, porque é interessante, a gente fala de enfermidade, de doença, a gente pensa só em doença mesmo, né? Mas uma das traduções para enfermidades também é deformidade, ou seja, tudo aquilo que estava errado conosco por conta do pecado, Jesus levou sobre si, ele nos substituiu. É como se Jesus aqui, agora eu quero aplicar de uma forma mais clara. Quando ele se encontra com essas pessoas e cura essas pessoas, é como se ele estivesse tomando tudo isso sobre si. E aonde que ele ia destruir de vez tudo isso? Na cruz, quando ele foi morto, crucificado, a Bíblia diz que ali ele foi ferido pelas nossas transgressões. Nas suas feridas nós fomos curados, sarados. É como se Jesus estivesse trazendo tudo isso, todas as nossas deformidades, todos os nossos defeitos, tudo aquilo que nos afastava de Deus, tudo aquilo que nos corrompia e ao mesmo tempo nos destruía. Jesus estava tomando tudo sobre si e lá na cruz, ele destrói tudo isso. Lá na cruz vem o juízo de Deus sobre ele para poder aniquilar toda a consequência do pecado que haveria de vir sobre nós. Esse é o princípio da substituição. E por que Mateus traz a questão da febre? Que ele enfatiza a questão da febre mais do que todas as outras curas que Jesus faz aqui. Justamente para nos lembrar que Jesus estava ali curando como aquele que quebra a maldição. Porque em Deuteronômio, capítulo 28,
sob a lei de Moisés, a Bíblia diz que se o povo de Israel obedecesse aos mandamentos, eles seriam abençoados. Mas se eles desobedecessem, algumas maldições viriam sobre eles. Então perceba que sob a lei, se você obedece, você é abençoado, mas se você desobedece, você é amaldiçoado. E eles viviam debaixo desse jugo pesado da lei, certo? E qual que era o único respiro que eles tinham? O único respiro que a lei dava era o sacrifício anual, onde eles sacrificavam um cordeiro a Deus como oferta pelo pecado. E se o sacrifício fosse aceito, os pecados deles eram cobertos por um tempo, mas anualmente eles tinham que ficar repetindo isso. Por quê? Porque eles pecavam. Percebe? Eles não conseguiam não pecar. Só que a gente já viu que esse cordeiro apontava para quem? Para Jesus, o cordeiro perfeito de Deus que seria sacrificado uma vez por todas, para remover as nossas maldições, para remover a culpa pelo nosso pecado. Certo? E lá em Deuteronômio 28 fala o seguinte, que aqueles que não obedecessem viriam doenças devastadoras, entre elas febre e inflamação, com calor abrasador. A febre está descrita em Deuteronômio 28 como uma das maldições para aqueles que desobedecem. Então, quando aquela mulher tá com febre acamada, como que o judeu olha para ela? Desobedeceu. Nada mais justo do que arder em febre. Infelizmente, essa era a sentença da lei. Mas aí vem Jesus. E Jesus fala assim: filha, né? Estou parafraseando, né? Com aquele toque, é como se Jesus falasse: filha, realmente, você merece essa febre, mas eu vou trocar de lugar com você. Eu vou ser o seu cordeiro. Eu vou assumir a sua maldição para te dar a minha bênção. Esse é o princípio da substituição. Lembra do servo sofredor de Isaías? O que ele fala? Nós pensamos que Deus estava castigando ele, mas na verdade ele estava sendo ferido por conta das nossas iniquidades. Ele estava levando sobre si as nossas enfermidades, as nossas doenças. Então, nesse milagre da sogra de Pedro, é exatamente a troca acontecendo. A mulher que está debaixo de maldição com febre se encontra com Jesus, o Cordeiro perfeito de Deus. E ao tocá-la, acontece o que acontecia na cerimônia do sacrifício. O que acontecia? Quando iam oferecer um sacrifício, sabe o que acontecia? A ordenança era que o ofertante, aquele que estava oferecendo um cordeiro pelo seu pecado, colocasse a mão na cabeça do animal. E aquele ritual simbolizava que a culpa do homem passava para o cordeiro e a perfeição, né, a inocência do cordeiro passava para ele. Então, o cordeiro era morto e ele saía livre. Essa era a lógica do sacrifício, a substituição. Um cordeiro inocente morre no lugar daquele que pecou, certo? Então, quando Jesus encontra essa mulher e toca nela, é isso que acontece. A febre dela passa para Jesus. Ele toma para si. E a justiça de Deus é dada a ela. Ela se torna abençoada, justa e curada quando Jesus a toca. E a febre, a maldição que estava sobre ela, Jesus toma sobre si. É exatamente isso que está acontecendo aqui. Diante dos olhos de Mateus, ele vê e narra. Eu vi acontecer o que o profeta
profetizou aconteceu. Ele está de fato tomando para Ele as nossas enfermidades, enquanto nos dá a sua justiça. Amém? Então esse texto, ele nos enriquece muito. Que possamos nos lembrar que Jesus nos redimiu da maldição da lei. Aquele que não obedecesse à lei estava debaixo de maldição. Precisava de salvação, ou seja, todos nós. Eu quero desafiar alguém que nunca tenha quebrado a lei. Todos nós deveríamos estar debaixo de maldição porque somos desobedientes. Mas Jesus é aquele que nos resgata da maldição da lei. Por quê? Porque Ele obedeceu perfeitamente à lei de Deus em nosso lugar. E se colocou como esse cordeiro inocente, que é morto pela nossa culpa, para que nós pudéssemos ser absolvidos, perdoados. Essa mulher foi absolvida, perdoada e curada. Eu não posso deixar de falar por último que a mulher, de certa forma, aponta para a igreja na Bíblia. E a igreja é esse povo que ora estava com febre, acamada e à beira da morte, até que recebeu um toque de Cristo. E essa igreja que estava sem esperança, que foi tocada por Cristo, agora se levantou para servi-lo. Você faz parte dessa igreja que foi tocada por Jesus. E agora, depois que recebeu esse toque de amor, pode se levantar e começar a servi-lo. Como que nós servimos a Jesus? Servindo uns aos outros. Jesus disse: se vocês quiserem me servir, sirvam a um dos meus pequeninos. Quando vocês fizerem a um dos pequeninos, a mim estão fazendo. Então, esse é o recado de hoje. Que nós possamos nos lembrar que Ele é o Deus que nos vê, que Ele não tem padrão definido de agir, que Ele tem um toque de amor sobre nós e que Ele é o Messias esperado, o Cristo de Deus, que tomou sobre si tudo o que estava de errado conosco para nos dar uma nova vida. Amém? Que Jesus abençoe. E hoje, antes de finalizar, eu queria fazer uma oração. Eu queria orar por você que está assistindo, por vocês que estão aqui comigo, para que nós recebamos hoje esse toque amoroso de Jesus. Eu não sei como você se encontra, se emocionalmente está febril, acamado, ou se fisicamente está necessitado, doente, eu não sei. Mas eu percebo no meu espírito essa necessidade de compartilhar essa oração com você e orar para que o Senhor Jesus possa tocá-lo hoje da mesma forma que Ele tocou aquela mulher e tomou sobre si aquela enfermidade, para que ela fosse curada, para que ela recebesse alívio. Amém? Então, aonde você estiver, quando você estiver, se você puder, feche os seus olhos comigo e vamos orar. Senhor Jesus, muito obrigado por esse estudo e muito obrigado por essa palavra. Obrigado, Jesus, porque o Senhor nos revela o Deus que se importa, o Deus que nos vê, o Deus que nos conhece pelo nome. Obrigado, Jesus, porque o Senhor se importa tanto comigo, o Senhor se importa tanto com cada um de nós que estamos aqui,
que o Senhor sente a nossa dor. O Senhor se coloca no nosso lugar e não só se coloca no nosso lugar, como o Senhor toma sobre si o nosso sofrimento, a nossa dor, e o Senhor nos dá alívio. E eu quero te pedir agora, Senhor, toque agora na vida de cada uma dessas pessoas e traga alívio sobre esse sofrimento. Traga alívio, traga cura. Que essas pessoas possam experimentar um pouco de descanso. Que todo esse sofrimento cesse agora com o seu toque, Jesus. Essa é a minha oração nesse dia, nessa noite, nesse momento. Obrigado, Jesus. Obrigado e amém.